Paz e bem, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a gente dar continuidade à nossa leitura espiritual e estamos lendo este livro do Raniero Cantalamessa, Frei Capuchinho, A Morte, Minha Irmã. Bom, estamos hoje no vídeo quarto vídeo, e vamos falar hoje sobre um morreu por todos, dando continuidade àquela reflexão que a morte no cristianismo ganha um sentido pascal em Cristo. A morte já não é uma muralha contra a qual tudo se quebra, mas tornou-se uma porta, uma passagem, literalmente uma Páscoa. Um mar vermelho, graças ao qual podemos entrar na terra prometida, pois Cristo não morreu somente por si. Não apenas nos deixou o exemplo de uma morte heróica, como Sócrates, por exemplo, e tantos outros que nós temos no mundo. Fez muito mais. Um só morreu por todos, então todos passaram pela morte. Era preciso que, em benefício de todo homem, ele experimentasse a morte. Por isso que aqui difere uma coisa e que talvez algumas pessoas acabam cometendo alguns erros, teológicos, de fé, colocando em Cristo apenas um homem de exemplo, uma morte exemplar, que levou até o fim o projeto. É mais do que isso. Não que isso não seja importante, nem estamos aqui desqualificando isso, pelo contrário, Isso faz parte e é fundamental nesse processo, Só que é diferente, É muito mais. É o próprio Filho de Deus. A afirmação extraordinária que só não nos faz gritar de alegria, porque não a levamos suficientemente a sério, nem tão literalmente como a merece, Isso é verdade. Às vezes a gente tem só como uma história, Uma história que está lá no passado e que não faz muito sentido. Então, devemos ter tomar cuidado. Repito, estamos diante do poder de Deus, o que eu falava antes, Jesus pode fazê-lo somente porque também ele é Deus. É isso que difere aí de um bom exemplo, apenas, ou de um homem heróico. É somente ele o pode fazer. Batizados na morte de Cristo, somos postos num relacionamento real, ainda que místico, com esta morte. Tornamo-nos participantes dela, tanto que, pela fé, o apóstolo tem a coragem de proclamar: vocês estão mortos. Uma vez que agora pertencemos muito mais a Cristo do que a nós mesmos. Então também o que é de Cristo pertence-nos muito mais que aquilo que é nosso. Então, ou seja, é uma nova vida, Então, a vida em Cristo. Já não é a vida das nossas seguranças, da nossa autossuficiência, é a vida em Cristo. Sua morte é mais nossa que a nossa própria morte. Talvez seja isso que São Paulo esteja sugerindo quando diz aos cristãos: o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, porque vocês são de Cristo. Nós lembramos de São Francisco, Tem a morte corporal, nossa irmã morte, e aí tem a segunda morte, Que Deus nos livra, Dessa segunda morte. A morte é nossa, bem mais do que nós possamos ser da morte. Também a nossa morte, pois, e não apenas a de Cristo, tornou-se uma Páscoa. Por isso a liturgia bizantina tem razão de, com São Gregório Nazianzeno, exclamar o domingo da Páscoa. Vai dizer: ontem eu morria com Cristo, hoje sou com ele vivificado. Ontem fui com ele sepultado, hoje sou ressuscitado com ele. Nós temos a tradição, aqui na América Latina, no Brasil, de celebrar bem, e de forma bem forte, dar ênfase à questão da Sexta-feira Santa da Paixão. E quando chega um domingo de Páscoa, a gente percebe que o número de pessoas é bem inferior do que as celebrações, da Paixão. Então isso revela que tem uma experiência, um imaginário religioso que não está muito amadurecido, Essa alegria que deveria ser celebrada pela ressurreição, parece que ela não está faltando algo aí, uma experiência mais profunda, mais significativa.
Santo Ambrósio escreveu um opúsculo intitulado O Bem da Morte, cujo título já é significativo da transformação acontecida. Entre outras coisas, ele escreve: a morte é passageira universal. É preciso que a transponham corajosamente. A passagem, afinal, é da corrupção para a incorrupção, da mortalidade para a imortalidade, da perturbação para a tranquilidade. Não te espantes, pois se seu nome é morte, mas alegra-te com as vantagens dessa bela passagem. Eu estava conversando recentemente com um frade, a gente falava sobre isso, né? Como a gente tem receio de falar sobre a morte, sobre o limite desta vida, né? As pessoas acham estranho, por exemplo, se você começar uma reflexão, no nosso caso de frades padres, começar uma pregação e falar sobre a finitude da vida, falar sobre, né, que essa vida é passageira, por isso devemos buscar viver bem, né, praticando, não no sentido de desprezar, de não querer fazer as coisas boas, né, mas é preciso ter essa consciência, as pessoas não gostam de ouvir, né, elas ficam. Hoje em dia a gente esconde, né? A gente coloca uma cruz, a gente bota um pano assim para dizer que está ressuscitado, não existe mais cruz, né? Os cemitérios tiraram as cruzes. Em muitas igrejas hoje já tiraram todas as cruzes, né? Tem às vezes Jesus ressuscitado, tem a Assunção de Maria. Eu não estou dizendo que algumas paróquias, claro, ali está, né, dedicado à Assunção, dedicado à ressurreição, mas estou dizendo assim, em muitas igrejas, né? Com outros vamos dizer assim, para que entendam, né? Padroeiros, São Francisco, Santa Clara e tantos outros que tiraram as cruzes, né? Para não lembrar, para não lidar com a questão do sofrimento, a morte. Como vemos, ela dá para a morte a mesma definição que antes dá a Páscoa. Como que a dizer, chama-se morte, mas é uma Páscoa. A morte já não é apenas uma terrível pedagoga que nos ensina a viver, uma ameaça, um escarmento. Já já a gente vai diferenciar daquilo que eu disse antes, né? Aquilo que eu estava dizendo não é simplesmente uma ameaça, né? Agora ela se tornou uma passagem. Ter consciência da limitação da vida é porque nós somos sustentados em Deus, em Cristo, né? Nesse sentido. Torna-se morte mistagoga, uma via de acesso ao coração do mistério cristão. Nós morremos no sentido de morrer para o orgulho, para o pecado, né? Não nos apegar às coisas, ao dinheiro, ao poder. O cristão que morre pode dizer com toda a verdade: realizo em minha carne o que falta na morte de Cristo. E já não sou eu que morro, é Cristo que morre em mim. Eu sempre achei essa afirmação assim, né, de uma petulância, mas é a graça de Deus que nos ajuda, né? Eu até assusto assim da ideia que não foi suficiente, né, o sofrimento de Cristo, mas não é nesse sentido. Com isso descobrimos o que há de realmente terrível no caso de abreviar a vida, né, de abreviar o momento, vamos dizer assim, a morte. No caso da eutanásia, ela priva a morte do homem do seu nexo com a morte de Cristo. Despoja-a de seu caráter pascal, de passagem. Leva-a de volta ao que era antes de Cristo e fora de Cristo. A eutanásia, né? Arranca-a da órbita sobrenatural em torno do seu sol, fazendo-a retumbar assim na escravidão e no gelo. A morte pede sua austera majestade e se torna vulgar, obra do homem, decisão de uma liberdade finita. O mais das vezes a discussão sobre a eutanásia concentra-se quase exclusivamente na questão de sua liceidade ou iliceidade moral. Um crente não pode senão ficar apavorado diante do que significa no plano da revelação e da graça. É estranho, né, a gente conversar sobre isso ou falar sobre isso, mas é necessário, né? Hoje existe uma resistência muito grande, né, ao sofrimento. Cada situação é uma, né? A gente não pode jamais generalizar, porque nenhum homem, nenhuma mulher
é genérico, é generalizável, né? Ou cabe numa generalização, isso é um absurdo, né? Só mesmo as ciências humanas que cometem esse erro gravíssimo, né? De generalizar tudo, né? Como se todos os seres humanos, todos os homens, todas as mulheres têm essa característica, né? Ajuda, claro, às vezes, né? Mas não podemos generalizar. E o sofrimento, ele não é generalizável, vamos dizer assim, né? Não há como. Cada um sofre na sua pele, né? Sofre o que é como carne, o que é como corpo. Ninguém tem a dor do outro, a dor não é generalizável, né? Então devemos ter essa consciência. Cada um tem sua morte pessoal. Não existe a morte genérica, né? Existe a morte de cada indivíduo. Então, e hoje é difícil a gente falar do valor de uma paixão, valor de um sofrimento. Nós estamos numa cultura da anestesia, do anestésico, né? Não podemos sentir coisas fortes. Tristeza muito forte, depressão. É, ansiedade, não pode, né? Tem que tomar medicamento. Estou dizendo que não é necessário. Sim, às vezes né? Às vezes é um estresse muito grande, tá? Não tô falando contra medicamento, pelo amor de Deus, né? Mas não podemos também viver numa cultura onde que não podemos sentir nada, né? Ficar totalmente apático, indiferente. Isso sim seria ir contra a vida e contra a própria morte. Então, a dificuldade que nós temos de encarar o sofrimento hoje leva a uma anestesia da vida, né? Até a negação da própria vida. A vida tem o quê? Tem amores, tem alegrias, tem dores, né? Tem sofrimentos. Quem ama sofre, não tem jeito de não sofrer. E às vezes a gente vê um cristianismo, assim, umas pregações, né? Não o cristianismo, sim, mas o que fazem dele, né? O que fazem de Cristo. Muito água com açúcar, né? Para acalmar, para tranquilizar. Não estou dizendo que não é necessário, não é que a gente não tenha essas experiências, às vezes, de consolo, né? Claro que nós todos temos e às vezes nós precisamos disso. Mas não podemos transformar toda a pregação cristã, toda a vivência cristã, numa anestesia para a vida, né? Sim, compensa amar, compensa sofrer por amor, porque é um sofrimento verdadeiro, é entrega. Então, que o Senhor nos ajude, né, refletindo sobre nossa irmã, a morte corporal, possamos também abrir-nos à morte em Cristo e à ressurreição nele. Paz e bem, e até o próximo vídeo. Tchau, com Deus.